Glória a Deus maravilhoso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta noite linda, maravilhosa que o Senhor nos deu, dia 29 de outubro de 2022. Neste sábado maravilhoso, quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai querido, no nome santo, amado e precioso do Senhor Jesus, estamos na Tua presença nessa hora para Te adorar, para agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, Senhor, para agradecer ao Senhor, Deus, por nossa saúde, para agradecer ao Senhor pelos Teus ensinamentos, para agradecer ao Senhor, Pai, por aprender do Teu Santo Espírito, para ter uma mente saudável em Cristo Jesus, com um coração puro, um espírito reto na Tua presença, por mãos limpas e pés calçados no Evangelho da Paz. Pedimos que perdoe todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. E Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia sempre esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quero me unir em oração com todos aqueles que neste momento estão ligados, ó Pai, com Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, para que novamente seja reeleito nessa terra, Pai, nesse Brasil, ó Deus, para que haja mudanças, para que haja, ó Deus, um renascimento, um renovo na fé, na esperança de um povo, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, é o que nós te pedimos, no nome santo, amado e precioso do Senhor Jesus. Amém? Eu estou com um texto aqui que tem por título Coroado no Território Inimigo. Estava lendo esse texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 29 e 30, que diz assim: Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às servas, às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém? Nós vamos falar agora a respeito desse texto, mas em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa nos dar um discernimento para trazermos ao nosso tempo agora daquilo que estamos vivendo aqui no nosso país. Essa luta desigual. E nós sabemos que assim como Deus escolheu Davi para ser o rei do seu povo, um homem que não cuidava das ovelhas, não era classificado como os outros, até os seus próprios irmãos, soldados, mas Deus o escolheu, porque tinha um coração segundo o coração do Senhor. E nós acreditamos, nós confiamos que Deus continua sendo o mesmo. De tempos em tempos, aquele que serve a Deus, aquele que anda na palavra de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, o discernimento, com certeza está sentindo isso nesses últimos momentos. Todas as pessoas, inclusive aquelas que são chamadas, que têm uma consciência, que espera, uma esperança em Deus, que confia em Deus, que quer Deus para a sua vida, que quer andar nos caminhos corretos, vai entender exatamente do que eu estou falando. Porque o próprio Deus, o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E quando eu li esse texto agora à noite, Coroado no Território Inimigo, acompanhando as notícias, pelo menos dos últimos meses, dessas eleições, nós podemos perceber o quanto esse homem, Jair Messias Bolsonaro, um homem que, quando a gente percebe as pessoas agora do nosso tempo, a gente fica pensando assim, não tem qualificação nenhuma, não é como aqueles grandes homens, Moisés, Abraão, que teve um chamado de Deus, Davi. Mas quando nós lemos a palavra e compreendemos
perfeitamente a palavra de Deus, nós vemos que Deus escolhe homens incomuns mesmo. Homens iguais, que tinham as mesmas dificuldades. Davi também tinha. Eles ficam falando que Davi, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem, né, o seu tema: Deus, pátria, família e agora liberdade, porque ele está sendo tirado. E Davi também tinha isso. Aí eles começam a julgar o Jair, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, porque casou uma vez, casou duas vezes, então eles já desqualificam como família. Agora, voltando lá ao rei Davi, ele também teve mais de uma esposa. Então não é essa qualidade, né, que nós vamos julgar as pessoas, mas por aquilo, pelo aquele feito, pela sua missão, pelo chamado que Deus levanta um homem para um propósito bem maior do que aquilo que nossa vã filosofia espera ou sabe, né? Porque somos limitados. Lembre-se que Deus é o Altíssimo. Deus é Altíssimo. Nós somos os ramos ligados na oliveira verdadeira. Nós somos os ramos. Então nós temos que entender que quando Deus levanta um homem, nós não vamos julgá-lo por aquilo que ele foi, principalmente por aquilo que ele foi. Agora a nossa meta é aquilo que ele está sendo no momento, porque Deus o levantou. Deus tem aperfeiçoado esse homem dia após dia. Tanto que ele tem levado no couro mesmo, apanhado demais por nós, pelo seu povo. E ele não revida, ele desabafa. Aquele temperamento de Pedro, ele desabafa, mas ele não revida, não tira a liberdade de ninguém. Então é por isso que eu escolhi esse texto aqui, porque há uma equiparação. Nós chamamos agora essa realidade para que os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam bem, apure bem as palavras, e que possa perceber a diferença que existe daqueles que servem a Deus do que aqueles que não servem a Deus. A diferença do bem e do mal é nítida, é claro na nossa frente. Nós sabemos aqueles que fingem, que são falsos, e aqueles que são verdadeiros, que querem o bom caminho. E esse homem já tem arriscado a sua vida dia e noite para uma mudança no nosso Brasil. Eu chamo essa atenção. Por esse texto sagrado resiste um grande momento triunfal de Davi. Quando ele tirou a coroa da cabeça do rei inimigo e a colocou em sua própria cabeça, sendo coroado no território inimigo. Esse acontecimento ilustra também a vitória de um Cristo no território inimigo, ao despojar todos os principais e potestades. Então, Deus usa um homem, Deus usou Davi. No território inimigo, ele foi levantado e coroado. Também, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na verdade, ele tem ficado no território inimigo. Está ali, né, no meio de pessoas que são contrárias. A luta é desigual. A luta é desigual, mas mesmo assim, Deus tem levantado um povo que não tem nem às vezes o conhecimento das informações, mas o Espírito Santo toca em cada um. Essa é a vantagem daqueles que servem a Deus. Essa é a vantagem de ter o nosso Deus como nosso legislador, como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso Criador, como nosso Salvador. Porque mesmo aqueles que não têm as informações, não têm o conhecimento, Deus toca no coração, Deus informa. Porque Deus move no coração dos homens, assim como moveu no meu coração. Nunca conheci o Jair Messias Bolsonaro pessoalmente. Até era avesso pela política, porque vim de uma criação
onde a religião não se atrevia. Nós éramos comandados a ficar só ali, ouvindo o que o pastor dizia dentro de uma igreja, sem termos direito de escolhas. Mas depois que eu tenho estudado e continuo estudando, conhecendo a palavra de Deus, vi que não é nada disso. Nós temos que ser em qualquer lugar. Você é o que é em qualquer lugar, e não tem que ser uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa para votar, outra pessoa para ficar no meio, né, do público, e outra pessoa para estar dentro da igreja. Não, eu sou um tipo, uma qualidade de pessoa só, com um só comportamento, um só propósito, um só coração, um só desejo, uma só vontade, que é servir a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então eu não posso me abster de não estar junto numa política de um lado. Eu tenho que escolher o meu lado. Eu não posso, eu tenho que escolher qual é o lado que mais se aproxima, pelo menos, da palavra de Deus. Quem é que declara que o Senhor está sobre todas as coisas? Quem é que declara patriotismo, amor à nossa pátria, ordem e progresso? Quem é que declara o cuidado com as crianças, não só com a sua filhinha, mas com todas as crianças do Brasil e do mundo? Quem é que declara essas coisas? A boca fala do que o coração está cheio. Então, ele sempre diz a mesma temática: Deus, pátria, família e liberdade. Porque até agora nós fomos prejudicados na liberdade. Olha como que Deus vai fazendo as coisas, o quebra-cabeça. Primeiro Deus, de 2018 para cá, nós estamos percebendo isso, cada vez mais forte. Deus. Quem é que escolhe Deus? Quem é que escolhe a família? Quem é que escolhe amor à pátria? Ainda tem um desejo de ver uma nação unida. O povo de Israel era unido. E nação Israel, nosso irmão, nós oramos por Israel. É a nossa meta, né? É a nossa, como se diz, é o nosso exemplo. Então, e agora a liberdade, porque foi tocada nela de uma forma global que todas as pessoas percebessem. Porque, na verdade, nós estamos sendo escravos antes de nascermos. Antes do meu nascimento, nós já estamos vindo a uma escravidão, com o nome de democracia, mas o povo não participava, era conduzido a votar naquele tal sujeito. Nós éramos conduzidos a isso. Não tínhamos formação para escolher um candidato, longe disso, principalmente nós cristãos. Mas agora não. Agora Deus levantou. Deus escolheu esse homem. É o nosso Davi do momento. É o nosso Davi, que já foi ferido por nós. É isso que nós temos que entender. Gente, esse homem podia estar com a sua família tranquilo, vivendo os seus dias na tranquilidade. Mas quando Deus chama, não tem como. E uma coisa que nós podemos observar é que toda a família dele está ali, unida com ele, a sua mulher, seus filhos, as suas ex-esposas, todos unidos com ele. Por quê? Porque Deus toca no coração. Deus coloca isso nos corações. Você vê onde esse homem passa, onde ele chega, milhares e milhares o seguem. Milhares e milhões de pessoas o seguem. Nós não precisamos de estatísticas. Nós não precisamos disso. De Datafolha, de pesquisas eleitorais. Nós não precisamos disso. A nossa pesquisa eleitoral, ela vem de cima. É o toque do Espírito Santo no coração daqueles homens de boa vontade. Aqueles que verdadeiramente têm amor a Deus, amor à pátria e amor à família.
que pensa no amanhã, que pensa na liberdade. É disso que eu estou falando. Em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha oração e peço a vocês que unem a oração de vocês a esse mesmo desejo. É para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa paz. É socorrer esses pobres que eles mesmos falam que estão passando fome. E nós vemos o milagre. As pessoas ainda não se deram conta do milagre diante de uma pandemia, onde o Brasil já estava lá embaixo, no lixão, diante da Europa, que a gente sempre ouviu falar, eles sempre foram país de primeiro mundo. Eles estão abaixo de nós. Isso é um milagre diante do que passamos. E se tem alguém passando fome no Brasil, não é culpa do nosso governo, porque ele já destinou R$600. É só cadastrar. Já cansou de falar isso. Por mais que venham denegrir, não precisa ser formado, mestrado em Harvard. Não precisa. O Espírito Santo dá todas as informações para nós. O mais simples e humilde dos homens entendem isso. É só ter o coração voltado para Deus. Voltado para o amor ao próximo. Não querer roubar ninguém. A gente vê isso, um homem de mãos limpas. O Paulo Guedes também, que admiração que eu tenho com o Senhor. Pela primeira vez está descortinado para nós, todo um congresso. O que os ministros fazem. Nós nunca soubemos, nem na época que eu estudava, que eu tinha que passar nas minhas provas para me informar, eu tinha que saber alguma coisa da política e era difícil, porque estava ocultado de nós, estava escondido para nós os feitos desses homens. Agora não, está claro ali, ó, a mesa está posta. E eu quero continuar aqui, lendo um pouco aqui, ó, destronando o inimigo, porque isso vai acontecer amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Eu já quis fazer esse programa hoje para não dizer assim, agora eu já tenho um resultado. Não, estou fazendo antes, porque eu sei em quem eu confio. Ao tirar a coroa da cabeça do rei de Rabá, Davi estava destronando o seu inimigo e ainda levou muito grande despojo da cidade. Quer dizer, ainda vai ter muito. É o caminho da prosperidade. É o caminho da prosperidade, porque o inimigo vai cair. E tudo que ele roubou vai voltar para a nossa pátria, para a nossa nação. O despojo, o Senhor não só promete aqui levantar o nosso rei Davi, como também levar os despojos. O texto hebraico, a expressão traduzida, Milcom, o Deus principal de Amon. Portanto, Davi estava sendo usado por Deus para destronar aquela divindade pagã que reinava naquele lugar. Vai destronar, vai tirar a roubalheira, a vergonha, a falta de pudor moral. A nossa ética está no chão. Olha, Supremo Tribunal Eleitoral. Em quem? Se não fosse o nosso Deus? Só Deus. Só Deus. Você que está sabendo, observando e vendo, só Deus. Tem pessoas que não acreditavam mais, já traziam a política, tudo é uma roubalheira só, já estava conformado com isso. Mas chegou o tempo. Os joelhos que se dobraram. Há mais de 40 anos eu e antes de mim, meu pai, meus avós, quantas injustiças nós sofremos. Homens com as mãos calejadas, de trabalho rural, cortadores de cana, plantadores de café, que não tiveram o privilégio de obterem a sua herança do fruto do seu trabalho, porque foi roubado. E eu digo com dor no coração, porque eu venho de uma linhagem assim, dos meus avós, que tanto trabalharam e tiveram que queimar os seus cafezais lá no passado, por roubalheira. E agora nós estamos nessa virada. E eu nem estou pensando em mim, eu estou pensando nas crianças que estão aí para nascer, dos que virão, para encontrar
um jardim, um lugar de espinheiros, para encontrar um caminho da prosperidade. Pense nisso, não desista não. O Senhor ainda diz aqui, Davi diz, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará, Ele que pisará os nossos inimigos. E Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Coragem, coragem, não vamos esmorecer. Coragem. A boca fala do que o coração está cheio. Coloque os teus argumentos. Fale do que você crê, do que você acredita. Não seja um covarde. Paulo afirma que Cristo despojou os principais e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Muitos falam assim, poxa, mas Bolsonaro fica falando. Mentiroso, 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 ladrão, bandido. Ele está enfrentando com toda a coragem por nós. Por nós. Porque foi-lhe dado a expor. É um momento de expor publicamente. É dito que Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e desde então Jesus Cristo possui as chaves da morte e do inferno. Após destronar o inimigo, Jesus foi entronizado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E em 1 Pedro 3 diz assim, vemos que Jesus está entronizado à destra de Deus, e havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Oh, glória a Deus! Isso vai acontecer. Nós teremos a nossa vitória. Cristo foi coroado no próprio território do inimigo, destronando a Satanás e seus demônios. Ficaram-lhe sujeitos todos os anjos, todas as autoridades, todos os poderes e domínios. E Jesus ainda blindou a sua igreja contra todo o poder do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Mateus 16, 18 e Lucas 10, 19. Recomendo você ler. Confia que isso vai acontecer conosco. Não é uma simples eleição que você sai de casa, se apronta, vai lá, vota. Não, preste atenção. É algo muito maior. É trazer de volta, é resgatar a nossa esperança, a nossa liberdade, a nossa fé. O homem pode ser explorado por tudo, machucado, faminto, sedento, mas a nossa alma, o nosso espírito não pode ser tocado, a não ser por Deus, somente Deus. Então não se esmoreça, sejais corajosos, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo na face da terra, e o povo de Deus possa dizer amém. Que o Senhor te abençoe de guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Vote com consciência. Vote 22. Jair Messias Bolsonaro. Ele é o escolhido de Deus para a nossa pátria.